A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, aqui pastor Léo Mariano, e estamos aqui para mais um Conversando à Luz das Escrituras, hoje num formato diferente. Algumas vezes eu terei aqui comigo pessoas para compartilharem, mas também eu quero ter uma conversa franca com você acerca do Evangelho, acerca da Palavra do Senhor. Antes de nós entrarmos no tema de hoje, que é a Grande Comissão, eu quero falar com você acerca do plano de leitura anual da Bíblia. Aqui está o meu Novo Testamento, que eu comprei no início do ano para que eu pudesse fazer a minha leitura. Está aqui o meu, marcadinho, eu vou chegar perto da câmera para você ver. Vou chegar aqui pertinho para você ver que o meu plano, ele está todo marcado, está todo rabiscado. Todos os dias eu vou incentivando o povo, perguntando, e aí, você já fez a sua leitura de hoje? Está aqui, a minha leitura sendo feita todos os dias, eu tenho feito essa leitura e quero te incentivar que o seu plano fique assim, marcadinho, igual para cá. Isso, igual o meu está marcado. Meus irmãos, nós crescemos lendo a palavra do Senhor. Se nós não lermos a palavra do Senhor, nós vamos morrer espiritualmente ou então sofreremos de inanição. Você precisa se alimentar da palavra todos os dias. Não fique um dia sequer sem ler a palavra do Senhor. Hoje nós entramos em 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 5, segunda-feira, dia 5 de fevereiro de 2024. Se você não fez o seu plano hoje ainda, não deixe passar o tempo. Se você está atrasado na sua leitura, priorize a palavra do Senhor. Coloque em dia a sua leitura, porque está chegando o primeiro domingo de março. Em breve estaremos no primeiro domingo de março e eu quero celebrar com você esse grande feito. Então, leia o Novo Testamento conosco. Estamos em 2 meses de leitura do Novo Testamento. Começamos dia 1º de janeiro e terminaremos dia 3 de março. E na Santa Ceia de março, aqui na sede da Assembleia de Deus de Bom Sucesso, nós vamos ter uma grande celebração. E eu quero celebrar com você esta grande marca. Pois bem, hoje o nosso tema é a Grande Comissão. Eu quero que você que está aí comigo participe efetivamente desse programa. Por que eu sempre peço isso? Porque toda a interação que acontece dentro aqui da plataforma faz com que eles entendam que o que nós estamos fazendo é relevante e logo eles disponibilizam isso para mais pessoas. Eu estou aqui ao vivo com você. Então a interação ao vivo gera essa ideia de que o conteúdo é relevante porque as pessoas estão comentando, estão compartilhando e a plataforma automaticamente quer que mais pessoas então acessem e disponibilizará para mais pessoas verem o nosso conteúdo. Então, os 3 cliques que eu sempre peço. Primeiro clique no ícone de compartilhar. Segundo clique no ícone do WhatsApp. Terceiro clique nos grupos ou nas pessoas com as quais você quer compartilhar. São 3 cliques que não vão levar mais do que 10 segundos e você pode e deve nos abençoar sendo um missionário virtual, impulsionando essa transmissão para o máximo de pessoas que você possa impulsionar. Se você que está comigo conseguir dividir isso com mais uma pessoa que também entre ao vivo, nós já dobramos o número de participantes aqui. Então eu quero que você, meu irmão, minha irmã, nos ajude na divulgação desse canal também, se inscrevendo e ativando as notificações. Agora sim, vamos ao que interessa, a palavra do Senhor. Eu preparei alguns slides para facilitar a nossa aprendizagem sobre esse tema, que é a Grande Comissão. Eles vão aparecer aí para você agora na tela e você vai acompanhar comigo. Está aí a Grande Comissão. Eu acredito que todos nós já ouvimos essa expressão, a Grande Comissão. Talvez você que tenha recém-chegado na igreja não seja tão familiarizado, mas aqueles que já estão há algum tempo servindo ao Senhor já estão familiarizados com o que seja a Grande Comissão. E nós vamos ver o que é a Grande Comissão. Existe um texto que é o texto emblemático para falarmos sobre a Grande Comissão. Esse texto emblemático é Marcos, capítulo 16, versículo 15.
o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 15, é o texto que ilustra a grande comissão. Eu quero que você leia comigo, vai aparecer aí na tela, porque talvez você não esteja com a sua Bíblia aí, mas você pode fazer a marcação. O texto nos diz: e disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus disse essas palavras: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o versículo-chave da grande comissão. É uma ordem de Jesus aos seus discípulos para que eles preguem o evangelho a toda criatura. Nós, antes de irmos por todo mundo, todos nós fomos primeiramente convidados por Jesus para que ele pudesse aliviar as nossas cargas. Nós temos um texto, não está aí, mas eu só vou citar para que você possa memorizá-lo, um texto de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, onde Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. O que Jesus está dizendo é que, no primeiro momento, o que todos nós precisamos é ir a Ele, a fim de termos as nossas cargas, ou aquilo que ele chama de sobrecarga, que é aquilo que nós carregamos, que não deveríamos carregar, ou seja, as responsabilidades que tomamos sobre a nossa vida, que não deveriam fazer parte da nossa vida, porque não trazem nenhum tipo de significado ou propósito para a nossa vida. Então ele diz: venham a mim, eu vou aliviá-los dessas cargas. O segundo chamado que nós recebemos de Jesus é para que nós possamos ir após ele. Está em Lucas capítulo 9, versículo 23. Ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Esse é o segundo chamado que Jesus faz a cada um de nós que fomos a ele e nos entregamos a ele. Obviamente que a grande comissão, ela só pode ser vivenciada por aqueles que se entregaram a Jesus Cristo. O pré-requisito inicial e máximo é que a vida dessa pessoa esteja entregue a Jesus. Então, ela só é uma grande comissão para quem entregou a vida a Jesus, para quem, em primeiro lugar, se apresentou a Ele com as suas cargas, com as sobrecargas, cansados do caminho e entendendo que não conseguiriam mudar as suas vidas, e Ele deu alívio e deu descanso. O segundo chamado, ir após ele, ele diz: você precisa negar-se a si mesmo e aí tomar a sua cruz. É interessante que esse segundo chamado depende do primeiro. Por quê? Você não conseguirá tomar a sua cruz se você estiver cansado e sobrecarregado. Para que você tome a sua cruz, você precisa permitir que o Senhor te alivie das cargas do passado, que Ele te alivie daquilo que de alguma forma limita a sua capacidade de caminhar e de avançar. Então, primeiro, eu abandono as cargas e a sobrecarga para que a partir de então eu possa tomar a minha cruz. A cruz, ela não pode ser, para a nossa vida, uma sobrecarga. A cruz não é considerada pelo cristão uma sobrecarga. Em algum outro momento nós vamos ter um estudo aqui sobre a cruz que nós devemos carregar. Agora, o que é importante falar sobre essa cruz é o que Jesus deixa explicitado no versículo de Lucas 9, 23, que nós devemos tomar a cada dia a nossa cruz. Ele não diz que nós devemos escolher a nossa cruz. Você não escolhe a cruz que você vai levar. Você simplesmente a recebe. Você toma a sua cruz. Você recebe a sua cruz e segue a Jesus. Então, primeiro nós vamos a Cristo para abandonar as nossas cargas. Uma vez que nós estejamos livres dessas cargas, nós conseguimos negar a nós mesmos e tomarmos a cruz. Isso aponta para o nosso propósito. A cruz que eu tomo para a minha vida não é uma cruz que eu escolhi para a minha vida. É a cruz que eu recebi dele para a minha vida. E aí sim eu vou segui-lo. Em seguindo a Jesus, eu estou habilitado para viver o que diz Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, o primeiro movimento é vir a Jesus para ser aliviado. O segundo movimento é renunciar os meus próprios desejos, os desejos carnais, mundanos, os desejos sem propósito, e assumir a minha cruz. Tomar, não escolher, tomar a minha cruz. E aí sim, seguir a Jesus. Até que chega um momento que ele diz: agora,
você vai por todo mundo e você será a minha testemunha. Nós temos aí uma definição sobre o que é a grande comissão e eu quero que você leia. A grande comissão é o envio que Cristo faz dos seus discípulos para serem luz no meio de um mundo que está imerso em densas trevas. É a ordem, não é um pedido, é a ordem pela qual todo discípulo de Jesus deve tornar-se uma testemunha dos feitos do Senhor na sua vida. Então, a grande comissão, ela não é um pedido que o Senhor faz a nós. A grande comissão é uma ordem que nós recebemos do Senhor para sermos luz no meio de um mundo que está imerso em densas trevas. O mundo, o sistema que rege o mundo, ele está de fato tomado de trevas. O sistema que rege o mundo é maligno, onde as pessoas, nas suas relações, sempre tentam levar vantagem sobre outras pessoas. Onde o amor que é pregado dentro desse sistema mundano não é o amor sacrificial, não é o amor em favor do próximo, é o amor que aponta para a satisfação dos próprios desejos. É o amor egocêntrico, é o amor onde o que me importa é ter prazer a partir das relações que eu possa ter, não importa quantas sejam essas relações. É o amor diferentemente ou completamente diferente do amor bíblico pregado nas Escrituras, que o amor sacrificial, um amor fidedigno, um amor que não arde em ciúmes, um amor que se comporta, que não é inconveniente. Então nós precisamos entender que nós, como cristãos, precisamos ser luz em meio às trevas. O Senhor espera que nós brilhemos a luz de Cristo no meio de densas trevas. Onde quer que nós estivermos andando pelo mundo, nós temos uma oportunidade de comunicar o Evangelho de Jesus. Por onde quer que você vá, você terá a oportunidade de anunciar o Evangelho de Jesus. Nós pensamos que o Evangelho deve ser anunciado apenas às pessoas. Nós pensamos não. Algumas pessoas pensam que o Evangelho deve ser anunciado apenas às pessoas que nós percebemos tristes, que nós percebemos doentes, que nós percebemos necessitadas. É verdade que o Evangelho também precisa ser pregado a essas pessoas, mas o Evangelho deve ser pregado a toda criatura. A grande comissão aponta para toda criatura. Não importa se, em percebendo alguém, eu o veja sorrindo ou chorando. Se ele está sorrindo, o Evangelho cabe. Se está chorando, o Evangelho também cabe. Porque para aquele que está alegre, o Evangelho é a boa nova de que a alegria em Cristo é uma alegria permanente. Para aquele que está chorando, o Evangelho traz a mensagem de que Ele nos consolará de todas as nossas dores e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. É importante nós entendermos que a pregação do Evangelho cabe a qualquer homem, em qualquer lugar, em qualquer estágio da sua vida. Então, nós devemos ser isto que a grande comissão tem como uma definição: luz do Senhor Jesus, brilhando no mundo de densas trevas. Nós seremos vistos como aqueles que levam a mensagem de Jesus através das suas vidas. Para encerrar, e aí é uma parte um pouco maior desse momento, desse estudo, nós vamos falar sobre os pré-requisitos que cada um de nós deve apresentar a fim de anunciarmos a grande comissão. O que eu preciso ter, ou o que eu preciso fazer para anunciar Jesus? O que eu preciso ter, o que eu preciso ser e o que eu preciso fazer para a grande comissão ser uma verdade na minha vida? Nós vamos acompanhar isso num próximo slide. Mas, antes de eu falar desse slide que está aí, eu quero que você que está aí, meu irmão, minha irmã, que você que entrou no meio aqui da explicação e talvez não tenha ainda compartilhado esta live com alguém, eu quero que você compartilhe, porque a pessoa poderá participar
ao vivo agora conosco. E eu vou pegar aqui meu celular para ver quem está conosco. Eu gostaria que você desse aí um bom dia, eu gostaria que você falasse alguma coisa, que houvesse alguma interação, para que eu saiba que você está aí, para que eu saiba quem está aí e que esse conteúdo está te abençoando. Então, se você está aí, você dá bom dia, fala, opa, tô ligado, tô anotando, tô escrevendo, vai ficar salva depois a live, mas eu quero muito que você participe conosco. Estou vendo aqui Michele Mariano, essa aí se não tiver, meu irmão, aí eu tô arrasado, que é minha esposa, que está ali mandando muitos coraçõezinhos. Também te amo, Flor. Sandro Costa, bom dia, estou aqui. Nosso irmão Sandro participando também. Que o Senhor te abençoe, Sandro. Jailson Portugal também dando um bom dia. Então, todo mundo que estiver aí agora, escreve alguma coisa aí, diga, estou recebendo, eu estou aqui, estou participando, para que a gente tenha alguma interação. Você também pode e deve enviar perguntas. Pastor, eu tenho uma dúvida sobre a grande comissão. Eu tenho uma dúvida sobre aquilo que devo fazer, aquilo que não devo fazer. Eu vou dar um tempinho para você escrever alguma coisa, vou fazer um intervalo rapidinho de 2 minutos e eu volto aqui para nós falarmos sobre essa tela. Quais são os pré-requisitos para que eu possa anunciar a grande comissão? É o intervalo de 2 minutinhos. Enquanto isso, chama outras pessoas, vai escrevendo aí nos comentários e eu volto para nós falarmos sobre os pré-requisitos da grande comissão. Não sai daí não, eu já volto. Deus abençoe. Oi gente, a paz, sou o pastor Jair Cruz e sou conselheiro tutelar. Nós temos o movimento Família Segura, que visa a ideia de capacitar educadores cristãos no diálogo, na ideia de segurança sobre crianças e adolescentes. Sobretudo considerando também trazer nessas construções de iniciativa de capacitação a ideia da violência doméstica. Esse fenômeno não está só lá fora, também tem entrado nas igrejas. A influência disso, pessoas que vêm para a igreja, mas também vêm trazendo consigo essas dores, essas marcas, e às vezes ainda estão vivendo isso na sua relação familiar. É nosso papel enfrentar, no que diz respeito a propor uma saída bíblica, propor uma forma de enfrentamento ainda mais ostensiva, que é a ideia da gente saber o que é lei, o que a lei fala sobre isso, qual é a nossa parte como cidadão no enfrentamento disso. Eu falo nas minhas palestras sobre a lei Henri Borel, eu falo sobre o ECA, o Estatuto da Criança, do Adolescente, em várias situações, que é dever de todos, toda a Constituição Federal. Voltando aqui para nós falarmos sobre os pré-requisitos da grande comissão, disse que eu sairia e voltaria rapidamente. Nossa irmã Dagmar também dizendo aqui a paz do Senhor. Uma semana abençoada a todos, a senhora também. Uma semana abençoada para ti, para a sua casa. Quais são os pré-requisitos para a grande comissão? Fiz uma tela aí bem bonita, cheia de informações, setinhas para um lado, para o outro e etc. O que é importante, o que é fundamental, pré-requisito para a grande comissão? 4 aspectos, 4 atitudes. Eu preciso, primeiro, amar a Deus. Quero que você repita aí, escreva isso. Amar a Deus. Segundo, eu preciso amar a palavra de Deus. Fundamental. Amar a palavra de Deus. Terceiro, eu preciso amar a oração. Eu preciso amar a oração. Quarto, eu preciso amar as pessoas. Se eu não amar as pessoas, como que eu vou cumprir a grande comissão? E aí nós temos um texto que eu coloquei, esqueci de colocar referência, vi ali agora, mas eu cito para você referência. João capítulo 15, versículo 7. Esse texto que está aí abaixo, João capítulo 15, versículo 7. É quando Jesus vai falar que ele é a videira e nós somos os ramos. Ele está dizendo no versículo 7. Se vós
estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vou repetir. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Esse versículo, ele contém os 4 pré-requisitos para que nós possamos viver como verdadeiramente ou como verdadeiros discípulos de Jesus. Porque dentro desses 4 versículos, nós temos aquilo que é fundamental para que nós frutifiquemos. Então, por isso que eu coloquei uma escala de 4 coisas que nós precisamos, ou 4 atitudes que nós precisamos ter a fim de sermos habilitados para a grande comissão, a fim de sermos reconhecidos como discípulos de Jesus enviados ao mundo. Primeiro, amar a Deus. O texto vai dizer, se vós estiverdes em mim. Se nós não amarmos a Deus, como que nós vamos cumprir os demais requisitos? Se nós não amarmos a Deus, como que nós falaremos acerca de Deus para quem quer que seja? Se nós não amarmos a Deus, como nós vamos anunciar o amor de Deus? Se eu não amo, obviamente que eu não experimento do seu amor. Se eu não o amo, obviamente que eu jamais falarei bem de alguém que eu não amo. Então é pré-requisito básico amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Amar ao Senhor com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, com todas as suas, com todo o seu saber, com toda a sua vida. Amar a Deus acima de todas as coisas. É colocar o Senhor como prioridade da sua vida. Eu sempre digo em nossa igreja e por onde quer que eu passe, ensinando ou pregando a palavra, que Deus não cabe na nossa agenda. Quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, ele começa a falar sobre ansiedade, a razão pela qual nós não devemos andar ansiosos. Ele chega no versículo 33 e ele diz, mas em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a sua justiça. O que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar? O que é dar a primícia para o reino de Deus? É que nós de fato entendamos que Deus não cabe na nossa agenda. É entender que os nossos compromissos, eles não devem sufocar a nossa vida com Deus. Quando Jesus fala sobre a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, Marcos também fala e Lucas também, ele diz que uma das sementes caiu entre espinhos que sufocavam o seu crescimento. Então a semente, ela até cresceu, a planta até cresceu, só que o seu crescimento estava condicionado aos espinhos, ou seja, estava sendo sufocado pelos compromissos, estava sendo sufocado pelos prazeres da vida, estava sendo sufocado pelo desejo das riquezas. Então, é um crescimento condicionado às programações que aquela pessoa já tinha. Quantas pessoas não dizem que amam a Deus, mas a sua vida com Deus está condicionada ao tempo que lhe resta? As pessoas dizem, não, hoje eu não consegui ter um tempo com Deus, hoje eu não consegui orar, hoje eu não consegui ler a Bíblia. Por que que não conseguiu? Porque a sua vida com Deus está condicionada aos seus compromissos. Então, se eu tiver poucos compromissos, eu consigo ter vida com Deus. Se eu tiver muitos compromissos no meu dia, eu não conseguirei ter vida com Deus. Cuidado com isso. Priorizar o reino de Deus, priorizar a justiça do Senhor, é colocar o Senhor acima de todas as coisas. Isso é amar a Deus acima de todas as coisas. É entender que Deus não tem que disputar com a minha agenda, porque Deus não cabe na minha agenda. E eu sempre digo, eu friso isso e falo isso com muita propriedade, porque isso mexeu na minha vida. Deus uma vez falou comigo, se eu não mexer na sua agenda, eu não estou mexendo na sua vida. Se nós de fato estamos sendo transformados pelo Senhor, significa que a nossa agenda não está mais sob nosso controle. Nós entregamos a nossa agenda nas mãos do Senhor.
Eu não estou dizendo que Deus não quer que você trabalhe, que Deus não quer que você se programe, que Deus não quer que você cumpra com as suas responsabilidades. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que eu não posso condicionar a minha relação com Deus à minha agenda, às minhas preocupações. Eu não posso passar um dia sem falar com Deus, declarando que eu não tive tempo. Essa justificativa não cola para Deus. Deus te deu 24 horas. Como é que você não consegue separar dentro das 24 horas que você não conquistou? Nenhum de nós conquistou as 24 horas de ontem. Nenhum de nós fez por merecer as 24 horas de ontem. Nós não fizemos nada por merecer as 24 horas de ontem e não estamos fazendo nada por merecer aquilo que o Senhor está nos entregando hoje. Então Ele nos deu 24 horas. E nós estamos dizendo para Ele que não encontramos um tempo dentro das 24 horas que Ele nos deu para lermos a palavra, para estarmos com Ele em oração, para tirarmos um tempo para relacionamento com Ele. Isso me parece algo sem sentido, não sei para você, mas me parece algo sem sentido. Escreva aí, você que está aí comigo, escreva se não parece sem sentido para você que alguém que recebeu do Senhor 24 horas não consiga separar um tempo para estar com Ele. Porque a minha vida é uma correria, é muito trabalho, tem os filhos, tem o marido, tem a esposa, tem isso, e tem a igreja, e tem um compromisso. E o Deus que te deu as 24 horas fica sem nenhum minuto com você. Quem te dá as 24 horas, o seu trabalho não te dá hora nenhuma, a igreja não te dá hora nenhuma, os seus amigos não te dão hora nenhuma, o futebol, a série, nenhuma dessas atividades te confere nenhum segundo de vida. E como que você se abstém de se relacionar com aquele que te deu todos os dias, todas as horas e todos os minutos do seu dia? Como que nós podemos nos abster disso e dizermos que nós amamos a Deus? Não justifica. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Trabalhava numa empresa e nós fazíamos reuniões mensais e a gestora da equipe, ela virava para nós, que éramos gestores de outras equipes, e dizia: enquanto vocês forem bons dando desculpa, vocês não conseguirão ser bons em mais nada. Essa frase dela, isso entrou no meu coração e eu nunca mais esqueci disso. Enquanto vocês forem bons dando desculpa, vocês não conseguirão ser bons em mais nada. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos parar de dar desculpas para Deus. Qual é a desculpa de não ter orado, de não ter lido a Bíblia, de não ter separado um momento para estar com Deus, para ter relacionamento com Deus ontem? Qual é a sua desculpa? Para sábado não ter tido um tempo com o Senhor. Para na sexta-feira não ter encontrado um tempo com o Senhor. Para hoje, segunda-feira, que já começou o dia, e você não ter se relacionado com o Senhor. Nós não temos desculpas. Nós não temos nada que nos abone diante de Deus. Somos indesculpáveis acerca desse comportamento. Então eu preciso amar a Deus. Como que eu mostro que amo ao Senhor? Primeiro, priorizando o seu reino. Dando a Ele a primazia do meu dia. Mostrando que o que é mais importante na minha vida é o tempo que eu passo com Ele. Porque quanto mais tempo eu passo com o Senhor, menos tempo eu vou perder no meu dia. Quanto mais tempo eu passo com o Senhor, menos tempo eu vou perder no meu dia. O Senhor, Ele nos diz quem de fato são aqueles que o amam. Ele vai dizer que se vocês me amam, vocês vão fazer aquilo que eu mando a vocês. Então nós não amamos a Deus como nós imaginamos que Deus deve ser amado. Nós temos que amar ao Senhor da forma como Ele se sente amado. Então alguém diz assim: não, pastor, eu amo a Deus. A minha pergunta é: será que Deus se sente amado da forma como você o ama? Porque você pode dizer que ama a Deus e Deus não se sentir amado da maneira como você tem demonstrado seu amor para com Ele. Existe um livro falando sobre relacionamento do pastor Gary Chapman.
é um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, que fala para casais, é muito bom, que ele fala que existem pessoas que tentam manifestar o amor para o seu cônjuge, sendo que o cônjuge não se sente amado. Por quê? Porque aquela não é uma linguagem que acessa o coração daquele cônjuge e o faz sentir preenchido ou querido. Talvez alguém esteja dando bombom para alguém como uma forma de amor e a pessoa é diabética e fala assim, mas eu não posso comer chocolate. Então, ainda que a intenção tenha sido boa, não preencheu o coração de amor. Nós precisamos saber a forma como o outro deseja ser amado, para que a partir disso nós possamos desenvolver um relacionamento de amor. Então é importante saber como Deus se sente amado. E a Bíblia vai dizer, se você me ama, então cumpra os meus mandamentos. Se você me ama, obedeça os meus estatutos. Se você me ama, faça aquilo que eu lhe ordeno. Então, Deus já determinou a forma como Ele deseja ser amado. Não é como nós queremos amá-lo. É como Ele escolheu ser amado. Segundo, o amor a Deus inevitavelmente vai me levar a amar a palavra dEle. É uma coisa que me liga a outra. Se eu amo a Deus, inevitavelmente eu amarei a sua palavra. Por quê? Porque não há como eu dizer que amo a Deus e não amar a palavra, porque é a palavra do Senhor que revela quem Deus é para mim. É na palavra do Senhor que eu tenho a revelação de quem Ele é, que eu tenho a revelação do seu caráter, que eu tenho a revelação dos seus propósitos, das suas promessas para a minha vida. Então, amar a Deus inevitavelmente vai me fazer amar a sua palavra. Na continuidade do versículo ali que diz, se alguém estiver em mim, o que é isso? Se alguém me amar. Se alguém me amar sobre todas as coisas e as minhas palavras estiverem em você, então as minhas palavras é a segunda coisa ali, é amar a palavra. Se eu não amo a palavra, as palavras do Senhor não estão em mim. Se eu não amo a palavra, aquilo que Deus diz não está em mim. Logo, eu não amo. É simples assim. Se eu não amo a palavra, eu não conheço o Deus da palavra. Em Oséias, nós temos a profecia, Deus dizendo, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Meus irmãos, minhas irmãs, há uma grande diferença entre conhecimento e informação. Informação é uma coisa, conhecimento é outra coisa. Nós vivemos numa geração da informação. As pessoas sabem muita coisa, as pessoas têm muita informação sobre muitos assuntos, mas têm pouco aprofundamento nesses assuntos. Então as pessoas geralmente leem o que se chama um cabeça de notícia. Então sabe de um escândalo aqui, de uma corrupção acolá, conhece de repente algum artista que está se divorciando. Então são uma série de assuntos, na sua grande maioria, sem nenhuma utilidade, e que as pessoas têm essa informação do que está acontecendo, mas não têm o conhecimento das coisas que estão acontecendo. Infelizmente, isso também se aplica à Bíblia. As pessoas têm alguma informação sobre a Bíblia, têm informação sobre Jesus. As pessoas, o homem carnal, que não discerne as coisas espirituais, ele conhece o Jesus histórico, um judeu que viveu no primeiro século, que teve frases de impacto, que deveriam não só ser frases que seriam utilizadas em camisetas, em redes sociais, mas deveriam impactar a nossa vida para mudar a nossa vida. Então, eles conhecem o Jesus que não permite que uma mulher seja apedrejada por causa dos seus pecados, mas não conhecem o Senhor que diz para essa mulher, vai e não peques mais. Eles conhecem o Jesus que senta com pecadores, com publicanos, para fazer refeições e conversar com eles. Mas eles não veem o impacto desse Senhor na vida de um publicano chamado Zaqueu, que decide desfazer daquilo que provavelmente ele ganhou de forma ilícita. Ele falou, eu vou dar para os pobres metade dos meus bens, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes daquilo que me restar. O impacto do Jesus, que não é apenas o Jesus histórico, mas é o Cristo de Deus, o ungido de Deus. Nós precisamos entender isso, mas eu não vou conhecê-lo a menos que eu ame a palavra. O amor a Deus
precisa me levar a amar a palavra, porque quanto mais eu mergulhar na palavra, mais eu conhecerei o Senhor, mais eu conhecerei os seus desígnios, mais eu conhecerei a sua vontade, mais eu conhecerei seu coração, mais eu estarei em sintonia, alinhado com o seu tempo e com os seus propósitos. Terceiro, continuando o texto que nós estamos lendo ali embaixo de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim, amor a Deus, e as minhas palavras estiverem em vós, amor à palavra, pedireis. E onde que nós fazemos as petições? Por intermédio da oração. Amor à oração. Então, o amor a Deus me leva a amar a palavra. A amar a palavra me leva a amar a oração. Se eu não amo a Deus, eu não amo a palavra. Se eu não amo a palavra, eu não amo a oração. Porque se nós estamos orando sem que as palavras do Senhor estejam em nós, muito provavelmente as nossas petições serão todas elas voltadas para os nossos próprios desejos. Então, as minhas orações não serão orações que me levarão para um relacionamento mais profundo com Deus e para viver o propósito que Ele tem para a minha vida. Eu estarei pedindo baseado nos meus desejos e nas minhas vontades. Eu não estarei pedindo baseado no propósito que já está posto no meu coração. Eu preciso amar a Deus para amar a palavra. E amar a palavra vai me levar a amar a oração. A minha oração vai ser melhor. Nós precisamos orar melhor. Eu não estou dizendo simplesmente orar mais. Existem pessoas que podem talvez orar 2 horas, 3 horas, mas não estar fazendo a oração segundo a palavra do Senhor. E aí não passariam de vãs repetições, de pedidos simplesmente baseados nas vontades. E Deus não está aqui para suprir as nossas vontades. Eu tenho aprendido isso com o Senhor. Deus uma vez me falou que eu precisava ler mais Filipenses, capítulo 4. É um livro, é uma passagem maravilhosa de Filipenses, onde ele fala sobre contentamento. E capítulo 4 de Filipenses, versículo 19, diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá em Cristo todas as vossas necessidades. As nossas necessidades serão supridas pelo Senhor. Agora entenda isso aqui. Deus não tem compromisso nem com as minhas, nem com as suas expectativas. Deus tem compromisso com as nossas necessidades. E quais são as minhas necessidades, pastor? Será então que eu vou ter que passar necessidade para Deus me atender? Não, o pensamento está errado. Significa que Deus te dará tudo aquilo que você precisar para o cumprimento do propósito que Ele tem na sua vida. Qual é a minha necessidade? Deus o sabe. Deus sabe para o que me chamou. E para cumprir esse propósito, Ele trará todo o suprimento. Não haverá necessidades para que eu cumpra o propósito que Deus tem para a minha vida. Mas como eu vou descobrir o propósito? Amando a Deus, amando a sua palavra e amando a oração. Porque as minhas petições serão petições ligadas ao propósito que Deus tem para a minha vida. Serão petições onde eu as farei por causa da influência da palavra na minha vida. Quando a palavra do Senhor está na minha vida, eu penso diferente, eu enxergo as circunstâncias de forma diferente, eu ouço de forma diferente. Quando a palavra do Senhor não está na minha vida, eu penso com uma mente carnal, eu vejo com olhos mundanos. Eu ouço assim como um homem sem Deus ouve. Agora, uma vez que eu esteja tomado pela palavra do Senhor, uma vez que a palavra do Senhor esteja estabelecida em mim, me levando a conhecer mais o Senhor, a forma como eu vou enxergar o mundo, ou seja, a minha cosmovisão será completamente diferente, ela será bíblica. Eu vou entender quais são os propósitos de Deus para a minha vida. Então eu preciso amar a palavra para amar a oração. Alguém que diga assim: não, eu não sou de palavra não, o meu negócio é oração, provavelmente está orando errado.
provavelmente não está orando conforme a vontade do Senhor, porque não tem como nós orarmos sem estarmos diante da palavra do Senhor. Não tem como nós orarmos pelos propósitos que Deus tem para a nossa vida sem conhecermos o caráter do Deus que fez o propósito que fez para as nossas vidas. Não tem como eu falar com Deus sem a palavra, porque sem a palavra eu não amo o Senhor. Porque a condição de Deus para demonstração de amor é que eu faça aquilo que Ele me manda. E onde eu tenho a revelação daquilo que devo fazer? Na palavra dEle. Então eu preciso da palavra para amar a Deus. E eu preciso da palavra para orar. Não há como orar sem a palavra. Em nome de Jesus, se aproprie disso. Não ore sem a palavra. Há momentos em que talvez você nem tenha as palavras para orar. O que eu faço nesse dia, pastor? Ore a palavra. Senhor, a tua palavra diz aqui no Salmo 91, que os que descansam no Senhor, que os que descansam à sombra do Onipotente dirão: Tu és o meu Deus, Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza. Então eu quero dizer: o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. O que é isso? Orar a palavra. É pegar as promessas que estão contidas na palavra e orar essas promessas. É pegar aquilo que o Senhor escreveu para o nosso ensino e orar isso que está posto ali. Esta é a oração eficaz. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não diz que a oração de todo justo vai ser muito eficaz. Diz que pode muito em seus efeitos. Mas o que vai tornar essa oração eficaz é se o justo estiver orando a palavra. O fato de estar justificado diante de Deus já nos dá condição de nós orarmos e termos uma oração eficaz. Por isso que pode ter muito efeito. Não é uma certeza que terá, porque eu posso ser alguém temente ao Senhor, mas não estar orando em conformidade com a palavra do Senhor. Por último, eu amo a Deus, eu amo a palavra, eu amo a oração, eu amo as pessoas. Para cumprir a grande comissão, eu preciso amar as pessoas. Pessoas que não gostam de pessoas, não tem como cumprir a grande comissão. Ah, eu não gosto de gente. Não tem como cumprir a grande comissão. Ah, eu não gosto de estar no meio de gente. Não tem como cumprir a grande comissão. O texto aí, ele é claro para a gente ali na tela. Volta, por favor, a tela anterior. Ele vai dizer: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vocês. Se vós estiveres em mim, amar a Deus. As minhas palavras estiverem em vós. Amor à palavra. Pedireis, nós pedimos por intermédio da oração. Amor à oração. Tudo o que quiserdes. E aí, por isso que eu falei sobre a importância da palavra surtir efeito na nossa vida no momento da oração. Pedirei tudo o que quiser. Então, se a palavra está em mim, a minha oração me leva a pedir não apenas ao meu bel prazer, não apenas aquilo que satisfaz os meus desejos. A minha oração, ela vai olhar para o meu próximo, como Jesus ensinou na oração que nós conhecemos como oração do Pai Nosso. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, o pão nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso, a vontade é dele. Então, assim, é uma oração onde eu não peço apenas por mim. Tudo o que eu quiser pedir, não apenas para mim, mas também, principalmente, pelas pessoas. Se eu não amo a Deus, eu não oro pelas pessoas. Se eu não amo a palavra, eu não oro pelas pessoas. Se eu não amo a oração, eu não oro pelas pessoas. E aí os meus pedidos vão ser muito mais uma lista de queixas, de coisas que eu vou reclamar com Deus que eu não tenho ou que eu não alcancei. Então, em nome de Jesus, eu quero que hoje você, entendendo a grande comissão, você possa absorver esses 4 aspectos que são pré-requisitos para nós irmos por todo mundo e pregar o Evangelho. Amar a Deus, amar a palavra, amar a oração e amar as pessoas. Eu tenho pensado que um dos personagens bíblicos que talvez nós mais nos identifiquemos, se você for sincero consigo,
talvez não seja Davi. Talvez Davi seja um personagem que muitos gostam. Muitos vão gostar de Abraão. Quando perguntam assim, qual personagem que você gosta? Tira Jesus, qual é um personagem bíblico que você gosta? Aí aparece muito Davi, muito Moisés, Abraão, Josué, Gideão. Eu não vejo muita gente falando do Jonas, porque para mim o Jonas é o personagem que mais denuncia a gente. Quem é o Jonas? Jonas é um personagem bíblico que demonstrou que não amava algumas pessoas, que não tinha capacidade de amar algumas pessoas. Isso é terrível. Jonas, ele mostra a nossa humanidade, ele denuncia a nossa humanidade, para dizer que nós somos capazes de não amar algumas pessoas. Jonas, ele está disposto a fazer qualquer coisa. Ele está disposto a fazer qualquer coisa que Deus peça, desde que não seja falar com os ninivitas. Quando Deus pede a Jonas para falar com os ninivitas e ele foge e depois aparece lá, mas a mensagem dele não é uma pregação para que se arrependam, ele faz um anúncio de destruição. Vocês vão ser destruídos em 40 dias. Vocês serão destruídos em 40 dias. A pior pregação da Bíblia gerou a maior conversão da Bíblia. Você já pensou nisso? Isso é bom para os pregadores que acham que a pregação, nossa, eu preguei demais a conta. Meu irmão, a pior pregação da Bíblia, que foi a de Jonas, gerou a maior conversão registrada na Bíblia, 120 mil pessoas. A pior pregação. 40 dias vocês vão morrer. Daqui a 40 dias vocês vão morrer. Daqui a 40 dias vocês vão morrer. Aquilo, o Espírito Santo pegou aquela péssima pregação de Jonas e convenceu o rei e todos os habitantes de Nínive a se arrependerem de seus pecados e se converterem ao Senhor. E Deus teve misericórdia deles e não fez o mal que estava apontado para a vida deles. Aí o Jonas fica ressentido. Jonas capítulo 4, versículo 4, Deus pergunta para Jonas, é razoável esse teu ressentimento? Eu falei, Jonas, eu não estou entendendo. Você está ressentido porque eu tive misericórdia daquelas pessoas? Porque Jonas, ele não queria que o amor de Deus fosse extensivo a todas as pessoas. Por isso que eu digo que Jonas, ele denuncia muito a nossa humanidade. Tem pessoas que a gente não consegue amar. Tem pessoas que são intragáveis para você, são intragáveis para mim. Mas como que eu posso amar essas pessoas, pastor? Não é começando da lista de baixo para cima, é começando a amar a Deus. Eu começo amando a Deus, amando a sua palavra, amando a oração, para aí sim amar as pessoas. Se eu tentar já de cara amar as pessoas, não, mas é muito difícil amar alguém assim. É muito difícil amar pessoas que fazem determinadas coisas. É muito difícil amar as pessoas que têm determinados comportamentos. Mas você não tem que começar por aí. Você tem que começar amando a Deus. A partir da sua relação com Deus, você vai se aprofundar na palavra. A partir da relação, no aprofundamento da palavra, a sua oração vai mudando. E apenas aí, quando a nossa oração muda, que nós somos capazes de orar por aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque nós já estamos afetados pela palavra de Deus. E aí a gente consegue. Se você tentar fazer essa lista de baixo para cima, primeiro amar as pessoas, para depois amar a oração, amar a palavra e por último amar a Deus, aí de fato é impossível. Agora comece amando a Deus, amando a sua palavra, amando a oração, e você vai conseguir amar as pessoas. Eu espero que esse estudo de hoje tenha abençoado a sua vida. Nós vamos fazer uma série de estudos. Hoje nós falamos sobre a grande comissão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Coloca, por favor, aí o texto de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Você só vai conseguir cumprir esse propósito de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura se você, você só vai conseguir se você amar a Deus, amar a palavra, amar a oração e amar as pessoas. Como que você vai pregar a toda criatura se existem criaturas que não são amadas por você? Você não pode pregar apenas às pessoas que você ama ou às pessoas que você entende que valham a pena. A grande comissão é para pregar para toda criatura. Então, se você não amar as pessoas, se você, assim como Jonas, pensar que algumas pessoas não merecem, algumas pessoas precisam ser destruídas,
você não está habilitado para a grande comissão. Que o Senhor possa continuar te abençoando, que o Senhor possa continuar falando no seu coração. Amanhã, permitindo o Senhor, estaremos de volta para mais um Conversando à Luz das Escrituras. Fiquem todos com Deus. Obrigado por ter ficado conosco até aqui.